Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar aqui minhas impressões sobre o curso que eu fiz na Harvard School, na plataforma online deles. Ele é um curso gratuito para quem não quiser certificado e relativamente em conta, exceto pelo dólar, o preço que está, para quem quiser certificado. Eu paguei pelo certificado, porque eu queria as horas, né? A gente tem que às vezes colocar alguma coisa lá no Lattes, para quem é docente. Então, ele não foi um curso tão baratinho, mas para quem está interessado só no conteúdo, vai lá procurar na plataforma. Foi um curso sobre trabalho remoto, tá ali, Remote Work Revolution for Everyone. Vou falar minhas impressões e ele não é um curso trabalhista, ele é um curso sobre trabalho remoto de modo genérico, sobre como bem se desempenha e como se tem o melhor proveito do trabalho remoto. Mas é lógico que a gente quer da área trabalhista, então eu vou fazer aqui um link com o que eu vi no curso e as repercussões trabalhistas que a gente tem em relação à legislação brasileira, tá certo? Bom, a primeira coisa que fica clara no curso é que a gente sim teve um boom do trabalho remoto na pandemia, mas não é com a pandemia que esse boom acontece, né? O curso deixa claro que lá em meados de 2018 é que a gente realmente tem essa explosão do trabalho remoto e óbvio, né, que 2020, que foi o começo da pandemia, a gente tem aí o pico dessa necessidade, né? E a gente está num momento interessante, que nós estamos num momento de retomada da grande maioria das atividades, a gente está tendo até festividades, bares, restaurantes, eventos festivos, e nós já estamos tendo uma dificuldade de retomada em alguns segmentos. Então, é uma matéria de estudo ainda pertinente e que tem uma série de questões trabalhistas ainda não sanadas aqui no nosso ordenamento jurídico pátrio, tá? Vou falar muito rapidamente, mas aqui o foco, gente, vai ser comentar o curso para você pensar se você faz ou não, tá? Bom, aí que recorte que eu fiz, né? Eu vou falar, trouxe alguns pontos do que o curso trata e de como que eu fiz o link com a seara trabalhista desses pontos que o curso trata, tá? Primeira questão mais óbvia é sobre o ambiente de trabalho. O curso não aborda profundamente sobre as questões ambientais, sobre as questões ergonômicas, mas ele deixa claro que o sucesso do teletrabalho ou do trabalho em domicílio, do trabalho remoto, vai depender sim das condições ambientais. Ou seja, uma equipe mais focada e mais produtiva vai depender desse ambiente. Se a pessoa vai ter um local de trabalho com a estrutura de equipamentos, um isolamento acústico, a presença ou não de outras pessoas da família naquele ambiente, para que ela consiga produzir, né? Mas o curso não dá ferramentas muito claras e nem estratégias muito específicas para uma condição, por exemplo, que a gente viu muito frequentemente aqui na nossa realidade brasileira, sobre, ainda mais no início da pandemia, sobre famílias que estavam em ambientes pequenos, né? Então, os pais tendo que trabalhar remotamente com os filhos dentro de casa. Então, o curso não traz diretrizes, estratégias, nem nada para isso. E muito menos aborda o reflexo trabalhista que a gente se preocupa mais, que são as questões ergonômicas e os custos, né, de quem arca. O curso, ele de fato não traz nada a esse respeito. Na legislação brasileira, eu vou reforçar aqui, a reforma trabalhista trouxe minimamente sobre as questões do teletrabalho e diz que as partes vão colocar no termo, né, no aditivo contratual, as questões relativas a custos e condições ergonômicas. O que a gente recomenda? Pelo princípio da alteridade, que haja aí algum suporte, alguma retribuição pecuniária, indenizatória, obviamente, né, do empregador, se o empregado vai ter um acréscimo, às vezes, de uso de dados de internet, ele vai ter que fazer o uso de um equipamento diferenciado, então, que o empregador forneça isso, ou crie meios de que o trabalhador possa suportar isso, tá? Mas, para quem quiser se aprofundar sobre isso, esse não é o curso. Bom, e aí, no que ele se aprofunda bem e no que ele é muito bom, tá? Sobre as ferramentas de comunicação à distância.
ele traz diversas matizes sobre quais são as ferramentas ideal para cada tipo de necessidade da comunicação. Então, por exemplo, ele trata para a gente das características das ferramentas síncronas, ou seja, se eu faço uma reunião online ao vivo, se eu estou fazendo um call, né, uma gravação, uma chamada, uma videochamada, são aqueles momentos de encontro entre as pessoas, entre a equipe, entre o time de trabalho, que todos estão online ao mesmo tempo. Então, chamamos esses eventos, esses encontros, de contatos síncronos. Então, o curso é muito bom para quem quiser aprofundar sobre isso, em quais são as circunstâncias que é mais desejável o uso de ferramentas síncronas. Então, geralmente, é para gerar mais engajamento de equipe, gerar um acréscimo de confiança entre os membros de um time, para um melhor alinhamento, para maior empatia entre o time, para ter aquela conexão pessoal que às vezes a gente perde, né, com o trabalho remoto. E trazer coesão realmente. Já as ferramentas assíncronas, que são e-mails, as mensagens de texto, todas aquelas ferramentas de comunicação que não são implementadas em tempo real, né? Alguém vai demandar em algum momento e a pessoa que vai responder aquela demanda não precisa ser imediatamente, né? E aí eles trazem também as características da comunicação da ferramenta assíncrona, quando que ela deve ser implementada. Né? E geralmente aí, quando a gente não necessita de uma resposta imediata, a ferramenta síncrona é mais desejável. Ela é uma ferramenta menos rica em detalhes, então ela gera um afastamento da equipe um pouco maior. Ela é apropriada quando a gente precisa formalizar algum conteúdo, né? Às vezes a ferramenta síncrona, ela não deixa registrada alguma conduta ou algum conteúdo que se queira formalizar. Aí se prefere as ferramentas assíncronas. E também ele deixa claro que quando eu preciso entrar num nível de detalhe muito grande, a ferramenta assíncrona é melhor do que a assíncrona. E eu, de fato, não tinha essa visão. Eu achava que era o contrário, né? Se eu preciso passar um nível de detalhe muito grande, eu prefiro fazer uma reunião, ainda que virtual, do que mandar um texto por escrito mais aprofundado. Mas eles disseram que não, e eu acho que faz sentido. O que eu trouxe de reflexão sobre como o curso aborda todas essas metodologias síncronas e assíncronas? É óbvio a questão da jornada de trabalho. Porque se eu tenho, né, se a gente vai aplicar o curso, eu vou traçar minhas estratégias para o uso das ferramentas síncronas, por exemplo, eu já posso falar, a depender da circunstância, de que o trabalhador vai ter que estar disponível em determinados horários, em horários pré-agendados. Então, a questão de jornada de trabalho, que em regra no teletrabalho a CLT prevê exclusão, a depender do tipo de trabalho, se o trabalho é sempre síncrono, por exemplo, ele vai ter login, logout, ele vai ter horário de trabalho, tá? E esse horário vai poder ser monitorado. Então, o uso das ferramentas síncronas e assíncronas, a gente vai ter o impacto aí da jornada de trabalho, o que os empregadores devem se atentar. Então, não é qualquer trabalhador que está em teletrabalho que eu vou poder tirar a jornada dele. Eu acho que a gente já falou isso aqui em vídeos anteriores, tá? Para quem ainda não assistiu, tem vídeo aqui no canal, que foi não foi um workshop, mas foi quase, né, sobre o teletrabalho, tanto na pandemia quanto na CLT, tá? As normas da pandemia e da CLT. Bom, e aí o curso também trata sobre métodos de controle de produtividade. Gente, o curso é todo voltado para como fazer o trabalho remoto ter sucesso, ter êxito. Porque todo líder de equipe, todo aquele que gere uma equipe, tem que entregar resultado, ele tem um certo receio se essa equipe vai funcionar ou não remotamente, tá? E um dos pontos-chave aqui é o controle da produtividade. Né? Então, o curso também traz vários insights interessantes, várias dicas interessantes de como trazer o engajamento do time, de como fazer o monitoramento da produtividade. Então, eles recomendam muito que haja alinhamento muito claro, transparente, sobre quais são os goals a serem atingidos, quais são as metas a serem atingidas, quais são os prazos. Então, diferentemente, às vezes, do trabalho presencial, o trabalho remoto, a liderança vai ter que ter a equipe muito mais
alinhada em relação a prazos, em relação também às funções de cada um do time. Isso tem que estar. Eles deixam muito claro isso no curso, que cada um tem que saber muito bem o seu papel. Que se alguém tem dúvidas sobre o seu papel, isso vai comprometer o controle da produtividade. Mas aí qual que é o efeito reverso disso, ou qual que, às vezes, ferramentas inadequadas ou um método de gestão inadequada da produtividade, o que pode ocasionar? E aí a gente já vem falando aqui da circunstância brasileira, né? Que é o risco de assédio moral pela gestão excessiva da produtividade. E a gente viu isso, vários casos aqui no Brasil, no início da pandemia, de gestores que não souberam, que ficaram muito inseguros com o seu time trabalhando remotamente e começaram aí a realmente implementar uma prática, às vezes institucional, de assédio moral no controle da produtividade. Então, aqui o líder, para quem é líder e tem essa dificuldade, esse é um curso que vale a pena, porque vocês vão aprender ferramentas interessantes sobre como confiar no time, como fazer o alinhamento do time para ter controle da produtividade sem incorrer em assédio moral, sem incorrer em excessos, né? O que pode aí esbarrar na jornada, na questão de jornada, e também em questões indenizatórias, tá? Por dano moral, por assédio moral. O que mais que o curso traz? Aqui eu estou nos highlights, tá? O problema da hiperprodutividade. Eu achei interessante que o curso não só nega essa realidade que todos nós experimentamos, que é de ter a sensação de que a gente trabalha mais remotamente, né? E de muitos trabalhadores remotos, principalmente aqueles não experimentados, né, nessa metodologia de trabalho, de não conseguirem separar muito o trabalho doméstico do trabalho produtivo, econômico, e de trabalhar da hora que acorda até a hora que vai dormir e tá sempre ali respondendo, tendo a necessidade de estar respondendo um e-mail e tal. Então, eles abordam e eles trazem ferramentas e sugestões para a liderança de como confiar no time e incentivar com que o time... Então, eles dão dicas para como incentivar o time a ter momentos de desconexão, para incentivar o time a ter blocos de trabalho separados de blocos de não trabalho. Eles dão dicas de quais as plataformas e ferramentas tecnológicas se utilizar. Eles dizem para não se utilizarem todas as plataformas, né? O que gera uma sobrecarga. Então vamos fazer Zoom, então vamos usar o WhatsApp, então vamos usar o e-mail, então vamos usar tudo que tem disponível. Não. Vamos estabelecer alguns fluxos e selecionar as melhores plataformas em relação às metodologias necessárias para aquele projeto. Então, se são mensagens síncronas ou assíncronas, vamos selecionar algumas plataformas justamente para não ter essa sobrecarga de trabalho, essa hiperprodutividade. E aí, cada um lá dos participantes deu as suas dicas, vários pontos interessantes, recomendo que vocês assistam, sobre como aí evitar essa hiperprodutividade. Aqui a gente sempre pensa no risco de doença ocupacional, às vezes não ergonômica, né, porque essa é uma questão que realmente o curso não aborda, mas é uma questão de doença ocupacional psicológica, né, do burnout e outras questões psicológicas aí que o trabalhador pode desenvolver, e às vezes a empresa remotamente não está ciente daquela patologia. Então, uma das coisas que eles sempre indicam é que nos encontros síncronos, né, que vai gerar aí maior engajamento e proximidade da equipe, que a liderança tenha, que o liderado tenha abertura com a liderança para dizer se está havendo uma sobrecarga e tal, e é que eles voltam na importância também dos papéis muito bem definidos e de todos terem muita ciência das metas, né? Então, que ninguém deve ficar inseguro pensando em trabalhar da hora que acorda, da hora que vai dormir, porque se cada um está entregando o seu resultado, está tudo certo. Bom, o que mais que o curso traz? Sobre o problema de isolamento e da desconexão. Essa é uma realidade, acho que todo mundo sentiu um pouco isso, né? Se antes, num ambiente presencial, a gente tem mais contato, qualquer coisa a gente vai lá na mesa do colega e pergunta. No momento, no trabalho remoto, a gente tem um certo isolamento, porque você entrega o trabalho, mas aquele contato do dia a dia você não está tendo tão proximamente. E às vezes isso gera uma insegurança do trabalhador se ele não vai ser desligado, se ele não vai ser preterido numa promoção.
Então, eles também tratam disso e eles dão sugestões de como nutrir um aumento de confiança. Eles chegam até a classificar níveis de confiança, ia depender do tempo de relacionamento que aquelas pessoas têm, porque eles tratam de contexto, gente, de que as pessoas, nem é contexto da pandemia, é de times que se aglutinam e nunca vão se encontrar, porque estão em países distintos. Né? Então é bem interessante. Então eles tratam dessa questão do isolamento e da desconexão, não aqui pensando em questão de desconexão de horário, aqui é realmente desconexão, desengajamento. Tá? Então eles trazem diretrizes para não ter o isolamento, o sentimento de isolamento e nem desconexão, para ter um aumento de engajamento, para ter a confiança firme entre equipes, e aí eles voltam nas ferramentas síncronas e assíncronas, como utilizá-las de modo melhor. Eles falam da importância da liderança, expor também a sua vulnerabilidade, né? Então, se a liderança tem alguma questão, que ela vai se mostrar humana, né? Que todos aí, às vezes, têm algumas inseguranças, então isso pode ser compartilhado, o que gera engajamento, o que gera confiança, o que gera proximidade, o que gera união do time. É muito importante passar os valores da organização, né? Então, todo membro de time deve conhecer os valores, deve estar bem alinhado com o seu papel e para ele sempre ser participado de que ele é uma ferramenta importante, tá? Para ele não se sentir aí isolado. E aí a gente pensa aqui na nossa legislação pátria sobre problemas de discriminação, né? Se o trabalhador, às vezes, porque nós estamos num momento de retomada, por exemplo, pode acontecer, vamos imaginar que uma pessoa tem uma condição médica que ela não pôde se vacinar, então a empresa prefere deixá-la em teletrabalho, porque a pandemia ainda não acabou, e ela já retoma a atividade presencial de parte do seu time. Esse que às vezes vai ficar de trabalho remoto pode se sentir preterido, isolado. Então, o curso traz ferramentas para que ele não tenha esse sentimento. Acho bastante interessante. E aqui, para que a gente não possa ter a acusação pelo empregado de discriminação no ambiente de trabalho. Não discriminação porque ele ficou em teletrabalho, porque a empresa, às vezes, tem uma justificativa para isso. Mas se eu tive promoção, será que ele participou? Será que a empresa cuidou de engajá-lo? Né? Quando ela faz as reuniões presenciais, ela está se lembrando de fazer o convite e de viabilizar que seja transmitida também aquela reunião que é presencial para quem está em teletrabalho. Então, aqui a gente tem que pensar na questão da discriminação, tá? Agora, o curso não aborda pontos importantes que a gente já percebe nas consultas que os nossos clientes fazem no dia a dia. Então, o que o curso não aborda? Trabalhadores com menor poder aquisitivo. O nome do curso é Remote Work Revolution for Everyone, para todos. Só que nem tão assim para todos. A gente tem pesquisas mundiais que mostram que trabalhadores com menor poder aquisitivo não se adaptam também ao teletrabalho. Eles já partem da premissa de quem tem tanto acesso a pleno acesso à internet, então eles não tratam de questões de dificuldade de acesso. Eles mencionam, eles pincelam, quando falam lá de ambiente, que todos os trabalhadores devem ter os recursos tecnológicos necessários e tal. Então eles partem dessa premissa. Mas, infelizmente, essa premissa que eles partem lá não é uma realidade para todos, né? Pelo menos não aqui no Brasil. Então, eles não abordam dessa dificuldade, às vezes, de falta de acesso à internet, recursos tecnológicos por parte dos trabalhadores, tá? Então, aqui eles não trazem e aqui também não. Eles não trazem também as questões de dificuldades de alguns grupos de trabalhadores específicos, a adaptação no trabalho remoto com o uso de tecnologia, que seria o teletrabalho. Então, eles não mencionam trabalhos de idosos, de pessoas com deficiências auditivas, visuais, eles não falam absolutamente nada sobre inclusão no teletrabalho. E a gente se esbarra com essa dificuldade, né? A empresa tinha um trabalhador que estava presencial, que às vezes é um trabalhador que tem deficiência visual, auditiva, e como é que a gente faz inclusão quando a gente vai para o teletrabalho? Então, ele não é um curso que aborda nenhum minuto sobre inclusão digital de pessoas com deficiência ou de idosos, ou que tenham necessidades peculiares que possam ter aí uma barreira do uso da tecnologia para o trabalho. O que mais que eles não falam? Então, eles não falam também da falta de educação tecnológica, que é uma realidade. E é engraçado que eu percebo que é uma realidade nossa, pelo menos aqui,
que nem sempre está ligada à idade, tá? Nós temos pessoas jovens aqui no Brasil que têm uma certa dificuldade com o uso de alguns recursos tecnológicos, né? E pessoas de maior idade nem se fala, né? Então, não é todo mundo que sabe usar o Zoom, o Teams, o Google... esqueci como é que chama a plataforma do Google, enfim, tantas ferramentas que a gente tem e que eles mencionam essas ferramentas, mas eles não trazem treinamento das ferramentas e não falam como que a empresa deve investir ou se ela deve investir nessa educação tecnológica, tá? Para o uso das ferramentas. Ela só fala realmente de quais ferramentas são melhores em quais circunstâncias. Ele não trata de questões de violência familiar no ambiente doméstico, se aquele trabalhador está lá, eu também acho que nem era o foco do curso, mas é uma realidade que a gente viu aqui, pelo menos no Brasil, de que quando as pessoas foram para o ambiente doméstico, a gente teve um aumento de violência familiar, porque as pessoas estavam trabalhando, às vezes, em contextos bem difíceis, né, dentro de casa. E o curso menciona, mas assim, só menciona em poucas linhas sobre proteção de dados e privacidade. Fala que a empresa deve ter cuidado, mas não explica como. Também acho que não era o foco do curso, mas eu acho que ele poderia ter aproveitado um pouco mais para falar sobre essas fragilidades, que a gente tem muito receio, né? Ainda mais aqui no Brasil agora, a gente tem a LGPD em vigência, a gente já tem a fiscalização aí prevista pela NPD, então é um ponto sensível que o curso não abordou. Mas, de modo geral, para quem não quer certificado, você não vai pagar nada, então procura lá pelo nome do curso aí, que é o Trabalho Remoto, né? A Revolução do Trabalho Remoto. Eu acho que é um curso que vale a pena, não é jurídico, mas para quem vai precisar em algum momento ter um time com trabalho remoto, é um curso que agrega bastante. Bom, ficou longo o vídeo, peço desculpas por isso, mas quem tiver dúvida, manda, que a gente busca esclarecer, tá bom? Um abraço.